Como ser meio japonesa e meio brasileira. Gente, é um tema, assim, que eu pensei em gravar, pensei em não gravar, mas enfim, estamos gravando. Para quem não sabe, eu sou descendente de japonês, meu pai é filho de imigrantes japoneses, né? E a diferença é que meu pai, ele nasceu no Brasil, então assim, teoricamente ele é brasileiro, porém o sangue é japonês legítimo, né? Que são dois japoneses que moraram no Japão e vieram pro Brasil. Quando eu era criança, meu cabelo, gente, ele é cacheado. Eu vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui, tá? Então assim, eu não me sentia nem pertencente ao Brasil e nem ao Japão. Por quê? Porque eu me olhava, eu pego o sol e eu fico bem morena. E se eu não pegar sol, eu sou bem clara. Então era uma confusão mental, assim, pra mim, absurda. Porque você vai pra escola, todo mundo te chama de japonesa. Ou de japonesa falsa, que ainda é pior. Então, assim, bullying absurdos, por ter aparência diferente. E hoje em dia, né, que tem internet, tem redes sociais, isso ficou um pouco mais... acho que mais tranquilo de ver. Depois apareceu Sabrina Sato, né? Então acho que as pessoas começaram a entender que o japonês, ele não precisa ser só o japonês, quando mistura realmente a outras derivações de japoneses, ou mestiços, né, como falam. Então assim, pra quem não sabe, eu morei 6 anos no Japão, e nesse período é mais engraçado ainda. Por quê? Eu sou sempre vista como japonesa, e quando eu chego no Japão, eu sou estrangeira. Por quê? Porque eu não tenho traços suficientes para dizer que eu sou brasileira e também não tenho traços suficientes para dizer que eu sou japonesa. Então, assim, é uma confusão absurda. Eu lembro que teve uma vez que um japonês me parou numa loja e ele perguntou se eu era... Ai, gente, acho que tailandesa, uma coisa assim. Aí teve outros que me perguntou se eu era coreana e tal, e eu não sabia. Porque dizem do rosto, né? Eu tenho um desenho diferente, né? A maçã mais alta, enfim. Então tem um desenho do rosto que diz que lembra mais a outra cultura, enfim. E aí eu ficava assim, nossa, por quê, né? Aí depois traduziram pra mim, falou, não, porque ele achou você bonita, achou diferente. Ele falou, tenho certeza que não é japonesa, né? Porque tem uma mistura ali, mas eu acredito que seja mais assim, do oriental, mas não Japão. Aí eu fiquei até lisonjeada depois dessa explicação, né? Porém, é igual eu falo, eu cheguei lá, então assim, eu não sou japonesa, eu estou aqui no Brasil, eu sou japonesa, você entende? Então assim, todo lugar que eu vou, a japonesa, tipo, ponto de referência, né, gente? A japonesa alta ali. Então, toda a minha vida eu tive uma perturbação interna. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou já tiveram algum amigo que passou por isso, né? Seja descendente de outras etnias, sei lá, raças, enfim. Quando eu era pequena, gente, eu tenho uma confusão mental muito engraçada. Teve um momento da minha vida que eu achava que eu era adotiva. Porque eu olhava pra minha mãe e não me via na minha mãe. E eu olhava pro meu pai e eu falei, tá, pelo menos tem um olho puxado aqui. Então acho que eu sou filha dele, mas não sou filha dela. Principalmente aqueles momentos, né, de traquinagem, né? Aí ela dá o castigo e os meus pais são separados. Então foi um momento bem complicado pra mim quando eles se separaram. Porque ela olhava pra mim e me via um japonês em casa. Ela, nossa, você é seu pai toda, não sei o quê. E você sabe, separação, muitas das vezes elas não são saudáveis, né? Então é realmente um conflito, é uma interação meio chata, meio dolorosa, enfim. E eu lembro que ela falava, você anda igual seu pai, ai meu Deus do céu, você é muito japonesa, não sei o quê, só tem o cabelo que puxou meu, não sei o que lá. Mas assim, detalhe, minha mãe, ela tem o cabelo crespo, tá, gente? Então, eu vivia naquela confusão. Aí tinha gente que falava assim, mas a sua mãe, ela você é adotada? Tinha gente que já chegou pra mim e falou, você é adotada? Não, meu pai, né? Eu falei, até onde eu sei, não. Aí, nossa, criança é o pior, né? Aí eu ficava assim, gente, será que eu sou adotada? Por isso que ela me dá castigo? Por isso que tudo que eu faço não tá certo? Gente, por isso que eu falo. Hoje em dia, que eu estudei terapia, sei de técnicas, reprogramação, PNL, eu acho que isso foi, assim, um álibi muito grande pra mim. Eu acho que isso é uma cartinha na manga
Porque se eu tivesse esse conhecimento na época, ou tivesse alguém que trabalhasse com isso e me tratasse naquela época, eu acho que era tipo um ganho absurdo. Porque é estranho, é difícil realmente para criança, né? Ela tá se estabelecendo na sociedade, indo pra escola, os coleguinhas às vezes dão risada. A gente era classe bem humilde mesmo. Então, assim, eu ia com um tênis bem simplesinho, às vezes meu surradinho, roupas, eu ganhava roupa, gente, era doação. Eu recebia roupa de doação, sabe? E na época, minha mãe trabalhava bastante como empregada doméstica. E meu pai foi morar no Japão para trabalhar e também mandar a pensão. Porém, o apartamento estava financiado. Então, assim, aí tinha a prestação, aí tinha todo o consumo, água, gás, luz, e aquela época de inflação era absurdo, sabe? Então, assim, todo momento que eu me vejo, aí todo mundo falava, mas japonês tem dinheiro, por que você é pobre? As crianças falavam isso pra mim. É até legal esse vídeo para fazer um alerta para os pais sobre bullying. Eu sofri muito bullying, uma por ser muito magra. Hoje eu não sou tão... Eu gostaria de ser um pouco mais... Na época eu era extremamente magra, mas não assim, não com aparência de anoréxica, mas é aquele bem magrinho mesmo. Então era a Olivia Palito, magrela, feia, esquisita. Tinha um amigo meu que ele me chamava de japonesa do... Acho que era do Paraguai, que na época era um boom Paraguai. Tudo que vinha de melhor era do Paraguai mesmo. Aí eu levava uma bolachinha maisena e ele ficava, e essas bolachinhas do Japão? E assim, você não tem eu não tinha esse lance de piada em casa, de duplo sentido, então eu não entendia, eu entendia o pé da letra. Aí eu falava, não, mas essa bolacha minha mãe comprou aqui no mercado, não foi nada que meu pai deu. Nossa, era muito engraçado eu ver hoje, entendeu? Porque tinha momentos assim que eu pegava minha lancheira, quando ele vinha perto eu levantava e saia fora. Juro, às vezes eu não lanchava, ou eu levantava e ia no banheiro, acredita? Ia no banheiro pra comer escondido, só pra ele não ficar me zoando com as bolachas. E nisso é uma trajetória bem engraçada, porque assim, vou ser sincera, não é que quando eu morei no Japão eu me senti completamente japonesa. Eu digo que eu achei que eu me senti um pouco mais igual. Porque aí eu estava num país onde eu vi muita gente, assim, misturada, do tipo... Eu tinha um colega que, tipo assim, ele é negro, você olha pra ele, é um negro, e o olho levemente puxado. E a mãe era japonesa e o pai era negro. Aí, mas ele era extremamente bonito, sabe? Todo respeito, se ele estiver vendo esse vídeo. Japonês com loiro, tipo, tinha um cara super bonito, olhos claros, cabelo meio loiro assim, sabe? Branco e o olho levemente puxado. Então, assim, quando eu fui vendo lá, eu me senti mais pertencente. Eu falei, então eu não sou a única diferente. Existe essas misturas realmente, né, de raça e tal. Gente, eu fui pro Japão, eu já tinha 19 anos. Olha isso. Como um bullying faz, né, com a pessoa. Então ali eu me senti muito mais pertencente, embora, igual eu falo pra vocês, o japonês ele não vai me achar japonesa nunca, e aqui no Brasil eu sou japonesa, então assim, eu sempre vou viver assim, acredito meu filho também. E é interessante, assim, como eu me senti mais, assim, real vivendo lá. Embora comida diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, roupas diferentes, o formato de namorar é completamente diferente. É porque nós brasileiros, quando a gente vai pra fora, a gente é meio fora da lei, né? Então a gente quer namorar do jeito que a gente namora, a gente quer se vestir do jeito que a gente se veste. Por exemplo, eu tenho um episódio até engraçado. Tava um boom lá dos estrangeiros comprando coisas assim em lojas em marca, né? Em marca forte. Aí eu fui ver uma bolsinha da Louis Vuitton, uma moedeira. Aí eu fui lá, roupa brasileira, né? Blusinha, sainha. Quando eu cheguei, eu fui extremamente maltratada. Mas eu fui tão maltratada, assim, que eu falei, gente, eu acho que eu tenho muito cara de pobre. Eu tinha me maquiado, tinha me arrumado e tal, beleza. Aí um colega meu falou assim, experimenta aí com a roupa da fábrica. Gente, eu já trabalhei em fábrica. Trabalhava 12 horas, uma semana de dia, uma semana de noite. Gente, é muito assunto para outros vídeos. Quem assistiu aqui, ficou interessado em alguma história, depois manda aqui nos comentários que eu faço o vídeo, tá? É porque senão fica muito longo.
Aí eu lembro que eu peguei e fiz esse teste. Eu fui vestida de operária, que é tipo a roupa suja e tal. Cheguei lá, eu fui extremamente bem tratada. Pro japonês, é muito bonito você trabalhar, você ser dedicado, sabe? Então, eu com a roupa de fábrica, mostrava pra ele que eu era uma trabalhadora e que eu tinha dinheiro sim, eu estava indo comprar porque eu tinha dinheiro, porque eu trabalhava. Então, ele, de jeito nenhum, ele me maltratou, pelo contrário, ele fez diferente, ele desceu tudo que eu queria ver. Tipo, eles descem com luvas, né? Desce com luvas, assim, e mostra pra você. Você não pode pegar, mas assim, ele mostra pra você uma ou outra que dá pra pegar, ele deixa você pegar, explica tudo. Nossa, é assim, uma coisa absurda. Porque aqui no Brasil, antigamente, um dos meus primeiros empregos foi na C&A do Shopping Iguatemi. E eu percebia que a gente era muito maltratado. Você entra em qualquer loja, hoje em dia não tanto, né? Hoje em dia não mais. Mas naquela época, 1990, 94, a gente... 94 não, acho que eu tô mentindo, acho que um pouco mais. A gente era maltratado. Olhava pra você dos pés à cabeça, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui. E lá eu achei muito interessante isso, de como eles olham a pessoa que trabalha, que se esforça, sabe, que tá ali pedindo uma orientação, alguma coisa do tipo, quando eles confiam assim cegamente em você, é seu amigo pro resto da sua vida. É uma coisa assim que eu não consigo te explicar, porque aqui no Brasil, por mais que a gente tenha amigos, a amizade do japonês é muito diferente. É uma amizade, assim, extremamente valiosa, onde ele vai fazer de tudo por você e sem você dar nada em troca. É uma amizade realmente genuína. E aqui no Brasil já não é tanto assim. Alguns amigos, eu tenho alguns amigos, né, de infância e tal, a gente é super juntos e eu consigo ver isso nelas. Mas, no geral, você ouvindo história de outras pessoas, você percebe que não é assim, que a nossa cultura já é diferente, do tipo, fulano ganhou um pouco mais, aí ele já não quis mais estar um amigo, sabe? A gente tem umas cenas assim que você fala, gente, que estranho. E no final de tudo, assim, as minhas experiências de viagem, de trabalho, lá no Japão eu mudei, sei lá, umas 3, 4 vezes de emprego, por aí. E as pessoas, assim, que me acolheram, né? E as pessoas que puxaram o meu tapete, gente, a maioria das pessoas que me acolheram japoneses, alguns brasileiros, sim. E quem puxou meu tapete foi mais brasileiro. Isso é incrível. Então, assim, eu acho que o meu período, dos meus 19 até completar os 6 anos lá, foi muito rico. Porque além de educação, respeito, hoje em dia, pra ser sincera, hoje em dia eu me sinto um pouco mais brasileira. E olha que faz tempo, eu tenho mais de 10 anos que eu voltei. E hoje em dia eu me sinto um pouquinho mais brasileira. Mas assim, jogar lixo no chão, xingar, falar alto, se empurra no trem, no ônibus, buzinar se você tá dirigindo devagar. Nossa, são coisas assim, é pouco que eu tô te falando, é pouco que eu tô falando pra vocês, mas isso é de uma diferença absurda, porque isso você não vê lá. É assim, é uma educação, é um respeito por você, assim, absurdo. Eu tenho um vídeo aqui, né, eu vou até depois colocar aqui nos cards, que eu falo sobre a minha habilitação que eu tirei lá no Japão. Demorei muito pra tirar, gente, foi só lei da atração mesmo pra dar certo, mesmo sem conhecer que eu tava aplicando, e técnicas, né, de PNL, reprogramação, que eu também não sabia que eu estava fazendo. E eu tirei a minha habilitação lá, e assim, quando você passa o primeiro, né, são 50 perguntas de alternativas, aí eu fiz em inglês. Não falo muito bem inglês, tá bom? Eu entendo mais, leio mais, falar mais ou menos. São 50 de alternativas em inglês, que foi o que eu escolhi, e um percurso interno que você faz para você ganhar uma plaquinha para você poder treinar na rua com um habilitado de mais de, sei lá, 5, 10 anos.
Aí, beleza. Aí você ganha essa plaquinha para você colar no seu carro, para as outras pessoas entenderem que você está treinando, respeitar você, dar tipo um carro a mais de distância, tanto na frente quanto atrás de você. E isso, assim, é incrível. Ele não vai te buzinar. Ele não vai te forçar nada. Ele vai fazer exatamente o que diz. Uma distância tanto da frente como do carro de trás de você. Então, por essas e outras, assim, eu ainda tenho essa dúvida, mas assim, às vezes eu me sinto realmente, juro pra vocês, um pouco mais japonesa, até nas minhas atitudes. Eu não sou muito de briga, eu não sou muito de, sabe, partir pro embate, provocar. Eu acho isso muito, né? Não sei, eu acho muito mais pro brasileiro, assim, no meu ponto de vista, gente. Tô falando do meu ponto de vista. E porque o japonês, ele fica mais na dele, mas também na hora que o negócio for pega pra capar, japonês não sai, né? Eles entram na briga e não saem. Mas é mais assim, mais dócil, deixa pra lá. Dócil entre aspas, eles vão ser mais frios. A gente é minha máquina. Eles vão ser um pouco mais frios, mais ríspidos, vão fazer cara feia. Óbvio que de vez em quando vai te responder mal, mas é diferente do brasileiro, que ele provoca, que ele grita, ele quer bater, ele quer te provocar o último, ele realmente parte, né, pro embate. E por essas e outras, eu acho que eu sou, na metade, a minha base ainda é um pouco mais pro japonês do que pro brasileiro. E eu deixo a pergunta pra vocês. Vocês se acham, você que, sei lá, é filho de, né, de imigrantes, você se acha mais tal, né, tal etnia ou mais brasileiro, ou não sei como dizer isso? Me conta aqui nos comentários. Pra quem não sabe, acho que vocês vão gostar. Eu tenho muitas histórias do Japão, no Japão, com drift, com passageiro no drift, como que os brasileiros organizam realmente, campeonato organizam. Eles realmente andam com aqueles carros na rua? Andam com aqueles mesmos carros na rua. Parece Velozes e Furiosos? Gente, parece Velozes e Furiosos. Isso fica tema para um outro vídeo que vai ser muito divertido. Eu vou falar sobre o drift, como eu conheci, qual foi a minha experiência. E é isso, gente. Um beijo, espero que vocês estejam gostando. E me conta aqui o que você quer saber mais em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!